Nesse vídeo vamos reagir o jogador que podia correr para sempre sem ficar cansado. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo. Imagina você ser atacante lá nos anos 2000 e alguém te pergunta qual foi o zagueiro mais casca grossa que você já enfrentou. A resposta óbvia seria um Terry da vida, um Vidic ou até aquele maluco do Gattuso, né? Mas e se eu te contar que o cara mais difícil de encarar não era nenhum tanque de guerra, e sim um coreano magrinho de 1,73 m? Pois é, tô falando de Ji-sung Park, o motorzinho do Manchester United. O homem parecia Quem jogou PS das antigas vai lembrar dele. ter bateria infinita, parecia até personagem de videogame. Sir Alex Ferguson jurava que ele tinha 3 pulmões, e vou te dizer, não duvido nada. O cara corria igual cavalo em reta final, sem cansar, como se o jogo fosse vida ou morte. E Não era só 3 pulmões, não. O cara jogava muita bola. mais, Sir Alex, o velho bruxo, já falou na lata que Park era um dos únicos jogadores capazes de parar Messi. Meu amigo, se você tem moral para marcar o ET de Rosário, é porque tem algo de sobre-humano no teu sangue. Mas a história fica ainda mais louca quando você descobre que com 18 anos, Park quase largou o futebol. Lá na Coreia, eles têm um sistema parecido com o draft da NBA. E adivinha? Ninguém escolheu o cara. Nenhum clube quis saber dele. Imagina isso, o cara que ia brilhar em Champions League sendo descartado como se não tivesse futuro. Resultado? Park estava pronto para virar Jason Park, o contador, fazendo planilha no escritório. Mas aí entra em cena um personagem daqueles de filme. O pai dele, um açougueiro casca dura que não aceitou ver o filho desistindo do sonho. E o que ele fez? Inventou uma dieta maluca, na base de carne e umas paradas que nem filme de terror tem coragem de mostrar. O próprio Park contou: algumas coisas que meu pai me dava tinham um gosto horrível. Às vezes, só o cheiro já matava, mas eu engolia. Eu comi sapos, chifres e até bebi sangue de Deve ser doideiro comer essas coisas. Meu amigo, depois de uma dessas, o cara estava pronto para encarar não só Messi, mas até o Chuck Norris dentro de campo. Se o pai dele dissesse, isso vai te fazer bem, Park mandava para dentro, sem nem perguntar o que era. Teve dia que ele vomitou no meio do caminho, mas continuou comendo. A fome de bola falava mais alto do que qualquer nojo. Vou ser sincero com você, quando li isso pela primeira vez, achei que fosse fake news. Mas não. Fui atrás, achei entrevistas dele em portais coreanos e amigo, é bizarro. Park jurava que cresceu 7 centímetros nessa época. 7, parece coisa de roteiro de anime. Mas aí você pensa, cresceu, sofreu, se matou nos treinos, e aí nenhum time coreano quis o cara no draft. Pois é, o futebol às vezes parece injusto, só que o destino gosta de aprontar. As Olimpíadas estavam chegando e rolou um amistoso da seleção sub-20 contra o time universitário de Park. E adivinha? Ele destruiu. Jogou tanto que o técnico da seleção não só levou o moleque para os jogos, como também o convocou para as eliminatórias da Copa de 2002. Isso antes mesmo de ele assinar o primeiro contrato profissional. Loucura total. Depois disso, contrato foi o que não faltou. Park acabou indo parar no Japão, defendendo o Kyoto Sanga, só que nem tudo foram flores. O time foi rebaixado logo na primeira temporada, e o técnico que acreditou nele na seleção caiu fora. Ele tinha muita força, muita arrancada. Parecia que os 15 minutos de fama do coreano tinham evaporado. Mas aí vem aquela virada que só o futebol sabe fazer. O novo técnico, um tal de Gus Hiddink, era um cara de visão. Park sabia que tinha que se matar em campo para ganhar espaço. E foi exatamente isso que ele fez. Contra a Inglaterra e França, nos amistosos pré-Copa. O moleque brilhou, marcou gols e conquistou a galera. De repente, a segunda divisão do Japão não era mais um problema. Park era nome garantido na escalação da seleção. E então veio 2002. Você lembra, né? A Copa mais maluca da história. O mundo inteiro com os olhos em Japão e Coreia do Sul, os anfitriões da festa. Para ajudar, as ligas nacionais dos dois países pararam por 3 meses só para a galera da seleção se preparar. 3 meses de treinos pesados, sem desculpa, sem moleza. Agora, vamos falar a real. Aquela Copa ficou
ficou marcada por polêmicas pesadas de arbitragem. Muita gente acredita até hoje que o sucesso absurdo da Coreia do Sul teve dedo da corrupção. E olha, se você viu aqueles jogos contra a Itália e Espanha, sabe que não dá para discordar muito, né? Mas deixe essas polêmicas de lado por um instante, porque a campanha da Coreia do Sul em 2002 foi insana. Começou com uma vitória contra a Polônia, algo que já superava qualquer expectativa. Depois veio uma derrota para os Estados Unidos, mas aí eles pegaram a geração de ouro de Portugal e derrubaram os caras. E claro, o gol da vitória saiu dos pés de quem? Park Ji-sung. Com isso... Golaço. Golaço, galera. Cortou pra dentro, finalizou. É caixa, é dentro do gol. A Coreia do Sul fez história. Foi o primeiro país do leste asiático a chegar nas oitavas e depois nas semifinais de uma Copa do Mundo. Eles eliminaram Itália e Espanha, dois gigantes, e terminaram em quarto lugar. Foi um marco, claro, sempre com aquele burburinho de corrupção, mas isso não apagou a loucura da campanha. E quem estava no olho do furacão? Park. Ele foi um dos motores daquele time e tinha um cara que sabia exatamente o valor dele, Guus Hiddink. O holandês ficou de olho, viu o garoto brilhar e pensou: esse moleque tem bola para jogar na Europa. Depois de ver Park praticamente carregar o Kyoto Sanga nas costas, um time que vivia brigando contra rebaixamento, e ainda marcar o gol do título da Copa do Imperador, Hiddink puxou o gatilho. 4 anos depois de ser rejeitado por todos os clubes da Coreia, Park assinava com o PSV Eindhoven por 5 milhões de euros. Ia dividir vestiário com feras como Robben, Van Nistelrooy e Matej Kezman. Que virada de vida, hein? Mas como no futebol nada vem fácil, o começo na Holanda foi uma novela mexicana. Parte da torcida não entendia o porquê de gastar tanto com um coreano desconhecido. Para piorar, 4 jogos depois da estreia, Park precisou de cirurgia. Quando voltou, ainda sem ritmo, começaram as críticas pesadas. Teve até companheiro de time, tipo Mark Van Bommel, dizendo publicamente que ele não se encaixava e reclamando por Park não falar holandês. Sério, como se Ronaldo, o fenômeno, tivesse falado holandês quando jogou lá. A situação ficou tão tensa que o técnico começou a escalá-lo só em jogos fora de casa, porque a torcida pegava pesado com ele em Eindhoven. Park, perdido e pressionado, pensou até em largar tudo e voltar para a Coreia. O próprio pai disse: filho, se não tá dando, volta. Imagina se ele tivesse desistido, o mundo do futebol teria perdido. Ainda bem que ele não desistiu. Um monstro, só que veio a virada. Na terceira temporada, Arjen Robben foi vendido para o Chelsea e, sem saber quem colocar na vaga, o técnico arriscou: vai, Park, é tua chance. O futebol teria perdido um monstro, só que veio a virada. Na terceira temporada, Arjen Robben foi vendido para o Chelsea e, sem saber quem colocar na vaga, o técnico arriscou: vai, Park, é tua chance. E, meu amigo, o coreano agarrou como se fosse a última bola da vida dele. Marcou gols decisivos nos playoffs da Champions League, destruiu na temporada e levou o PSV ao título holandês, contrariando todas as previsões das casas de apostas. Aquilo ali foi um recado. Park estava pronto para brilhar, mas honestamente, nada do que veio antes se compara ao que aconteceu depois daqueles playoffs. Assim que a Champions começou, o PSV engatou uma sequência histórica. Venceu o Rosenborg, segurou empate com o Arsenal e ainda passou com moral para a fase de grupos. A partir dali, parecia que nada podia parar aquele time. Eles atropelaram o Mônaco, que um ano antes tinha chegado à final, e só pararam na semifinal contra o gigante AC Milan. E olha, quase que não param. Park marcou o primeiro gol no jogo de volta e o PSV chegou a ficar a um gol da classificação. No agregado, 3-3, mas o Milan passou por conta da regra do gol fora. Mesmo assim, o coreano saiu gigante. Tão gigante que os torcedores que antes vaiavam já tinham esquecido completamente do Robben. Até o capitão do Milan, Paolo Maldini, disse em entrevista: é quase impossível marcar esse garoto. E lembra de Van Bommel, que lá atrás falou mal da contratação? Ele deu entrevista pública pedindo desculpas. A essa altura, Park não só tinha virado ídolo em Eindhoven, como também foi indicado entre os 4 melhores jogadores asiáticos do ano. E não esquece, ele nem era atacante de ofício. Foi
Pra mim o Parque é melhor do que o Son. Nesse momento que o Manchester United entrou em cena. Sir Alex Ferguson tinha enviado um olheiro para observar outro jogador, mas o cara voltou com uma frase que resumiu tudo. Eu não conseguia prestar atenção em ninguém mais. Aquele coreano corre o campo inteiro como se fosse um Cocker Spaniel incansável. No fim da temporada, o agente de Park ligou para ele e disse: Sir Alex está no telefone. Ele achou que era piada. Só um jogador do leste asiático tinha vestido a camisa do United antes, mas quando ouviu aquele sotaque escocês, soube que era real. Um mês depois, assinava com o United por 7 milhões de euros, uma das maiores pechinchas da história do futebol. Na época, claro, os comentaristas não entenderam nada. Disseram que era jogada de marketing, que era só para vender camisa na Coreia. Mas bastou começar a treinar em Carrington para a galera ver que não era nada disso. O próprio Scholes soltou a real. Park era o jogador mais difícil de enfrentar nos treinos. Ele não te dava um segundo de paz. Rapidamente, a torcida do United inventou o apelido Three Lung Park, Parque dos Três Pulmões, porque parecia que o cara tinha energia infinita. E não é exagero, 3 meses depois de chegar, já usava a abraçadeira de capitão pela primeira vez. Mas o futebol é cruel. Na temporada seguinte, uma lesão no joelho o tirou por 9 meses. Muitos achavam que ele não voltaria no mesmo nível. Só que Sir Alex, teimoso como sempre, o convocou na fase decisiva da Champions. E Park respondeu. Jogou demais contra a Roma, contra o Barcelona. Ele marcou tão em cima que Deco e Zambrotta não respiraram. Foi um dos melhores em campo nas 2 semifinais. E aí vem o momento mais polêmico da carreira dele. O United chegou à final da Champions de 2008. Todos esperavam ver Park no time titular, afinal ele tinha sido crucial para chegar lá. Mas na hora do jogo, Sir Alex o deixou fora até do banco. Ele assistiu da arquibancada, vendo o United ser campeão da Europa. E sinceramente, foi uma das decisões mais injustas do Ferguson. Quando perguntavam sobre ficar fora da final de 2008, Park sempre mantinha a classe. O importante é que o time venceu. Estou feliz por isso. É frustrante não jogar, mas virão outras oportunidades. Na época, eu até pensava que ele tinha confrontado Sir Alex, mas não havia necessidade. Anos depois, na sua autobiografia, Ferguson confessou: a única coisa que lamento na final de 2008 foi deixar Park fora. Ele foi fundamental para chegarmos lá. Merecia estar em campo. E Sir Alex estava certo. A chance voltaria. Na temporada seguinte, Park brilhou de novo. Contra o Arsenal, na semifinal, abriu o placar e participou daquele que muitos chamam de o maior contra-ataque da história. Aquele lance épico que termina com Ronaldo mandando uma bomba para o fundo da rede. Isso garantiu sua presença na final contra o Barcelona. Infelizmente, ele jogou com um dos melhores jogadores, que foi o Cristiano Ronaldo, elenco top do Manchester United, e ganhou uma Champions League, ficou em 4º lugar na Copa do Mundo. E o cara voou. não deu. Aquele time do Barça estava em outro nível, quase imbatível, mas Park fechou a temporada com 4 troféus. Mesmo na temporada seguinte, quando lutou por minutos em campo, Sir Alex sabia o valor dele. Para os grandes jogos, o coreano estava sempre na lista, e foi justamente em um desses jogos contra o Milan que Park talvez tenha feito a melhor atuação da carreira. Ferguson chegou nele e disse: seu trabalho hoje é parar o Pirlo, nada mais importa. Naquela época, Pirlo era o maestro do Milan, dono do meio-campo, mas Park grudou nele como uma sombra. Se Pirlo fazia 100 passes num jogo normal, aquele dia não chegou nem a 30, e boa parte foi para trás. Park não só anulou o italiano, como ainda deixou o dele no placar. O próprio Pirlo, anos depois, disse em sua autobiografia: eles programaram Park para me seguir. Sua dedicação foi quase tocante. Se eu acordasse no dia seguinte e o visse ao meu lado na cama, não teria me surpreendido. Mas o tempo é cruel. Park tinha só 29 anos, mas as lesões já batiam à porta. Mesmo assim, fez de tudo para ter mais uma chance na Champions. Ajudou o United na fase de grupos, voltou a tempo das quartas e foi peça importante contra o Chelsea. Chegou à final novamente e, de novo, era o Barcelona do Guardiola no caminho.
Anos depois, Sir Alex admitiria: errei em 2011. No intervalo, eu deveria ter colocado Park para marcar o Messi. Poderíamos ter vencido se eu tivesse feito isso. Mas aquela foi a última dança. A temporada seguinte trouxe novas lesões. O United O técnico sempre errando na final, em vez de colocar ele. deu a Premier League para o City na última rodada, e Park nunca mais vestiria a camisa dos Red Devils. Ele ainda tentou uma última aventura no QPR, onde já chegou como capitão, mas o time fez uma temporada terrível. Um ano depois, voltou ao PSV para se despedir de onde tudo começou. Em 2014, com 33 anos, anunciou a aposentadoria. As dores no joelho já não permitiam mais, e nesse dia, o futebol inteiro se levantou para aplaudir aquele pequeno gigante da Coreia. Um jogador que chegou a 3 finais de Champions, conquistou 19 troféus e ainda levou a Coreia do Sul ao 4º lugar em uma Copa do Mundo, foi sem dúvida o jogador asiático mais bem-sucedido da história. Deixe seu like, se inscreve no canal Futebol Sem Parar. Compartilhe esse vídeo e deixa o like aqui no Fute Frieza.